Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje a gente está aqui mais uma vez na Racer Auto Center para aquele bate-papo, né, com o nosso amigo mecânico. Então você que tem aquela sua dúvida, tá, que tem vergonha de perguntar para o mecânico, não fique com vergonha, ou escreva aqui no nosso canal e eu pessoalmente vou perguntar aqui para o nosso amigo Sérgio, que inclusive, tá, pessoal, vocês já conhecem, mas eu vou deixar ele se apresentar aqui, vai se posicionar hoje aqui nessa nossa conversa. Tudo bem, Sérgio? Bom dia. Bom dia a todos aí. Prazer, Sérgio. Estamos aí para esclarecer aí as dúvidas, né? Se tiver ao nosso alcance. Muito bom. Bom, a gente tem lá no nosso Instagram um post fixado e você pode deixar a sua dúvida lá, que a gente vai vir aqui, a gente vai perguntar para o Sérgio, tá? E ele vai trazer a resposta. Bom, a primeira pergunta, então, que eu queria fazer para você, Sérgio, ela é de uma das nossas inscritas lá no YouTube e no Instagram, tá? E ela se chama Verônica Fuziotti. Fala de errado, Verônica, você me perdoa. Bom, ela quer saber o seguinte, Sérgio, como que eu entendo, né, eu que não sei nada de carro, como que eu entendo que aquela peça realmente precisa ser trocada, cara? Olha a pergunta que ela fez, hein? Boa, Verônica, boa. É difícil para o cliente realmente, às vezes, identificar um desgaste numa peça. Tem peça que visivelmente, até quem não tem conhecimento, só de olhar percebe, né? Um pneu careca, uma pastilha gasta, boa dica, né? Um escapamento furado. É fácil você identificar, né? Agora tem itens que, infelizmente, só quem tem conhecimento vai entender, vai saber orientar o cliente a hora certa de trocar. Um rolamento de roda, por exemplo, você visivelmente às vezes não vê a fadiga dele, o desgaste dele, né? Mas o técnico consegue entender que ele está ruim porque ele apresenta sintoma no carro, né? Ressonância, ruído. Aí isso eu queria te perguntar, Sérgio. Como, já que você tocou nesse assunto aí, eu acho que com certeza vai ser dúvida de um monte de gente ali que está vendo a gente, inclusive minha também. Até que o pneu do carro a gente entende, né? Tem o suco ali. Sim, WI. Mas assim, você pode falar um pouco mais sobre como é que a gente pode perceber que o carro está com desgaste no rolamento? Quando é que eu percebo que, poxa, agora eu preciso ir lá no mecânico porque começou a dar um sintoma ali que o meu rolamento está ficando ruim? Normalmente, o rolamento de roda, o normal dele normalmente é ruído, né? O pessoal começa a sentir um ruído mais forte no carro, uma ressonância, né? Tem situações que ele ocasiona estralo, né? Ele cria uma folga dentro da manga de eixo. Começou a fazer um barulho aí, né? E acaba, principalmente na linha Fiat, acontece muito isso, ele cria folga na manga de eixo, conforme você manobra o carro, fazendo uma baliza e pisa no freio, ele estrala. Andando com o carro, ele não dá ressonância. Mas você fazendo uma baliza, você manobrando o carro, ele estrala. Esse é um dos sintomas, mas não é uma regra, tá? O sintoma maior mesmo, mais normal, mais comum é ressonância, é ruído, que muitas das vezes não é nem o rolamento que está ocasionando. Muitas das vezes é o pneu gasto, pneu deformado, pneu escamado, também faz um ruído bem semelhante. Muitas das vezes a pessoa vem até a oficina achando que o problema é rolamento de roda, quando a gente faz os testes, o problema dela não é o rolamento, é o pneu. Pô, isso é muito bacana e, pô, pessoal, fica a dica então aí, a gente saber, né? Segurança com o carro é sempre muito importante. A segunda pergunta, agora é o nome mais fácil de falar, tá? É da Maria Júlia. A Maria Júlia, ela quer saber o seguinte: quando você fala, se não trocar agora, pode dar problema, isso é urgência, é real ou é só para o cliente decidir rápido? Boa pergunta, Maria, boa pergunta. Então, normalmente a gente, quando faz um diagnóstico no carro, a gente faz um diagnóstico geral, né? A gente verifica a suspensão, freio, parte de lâmpadas, verifica a parte de correia e a gente passa um orçamento detalhado, completo para o cliente. Nesse orçamento, muita coisa, às vezes, são coisas que necessitam ser trocado de imediato e tem coisas que às vezes entra como um preventivo para evitar que o cliente venha ter problema, venha ficar com o carro parado na rua ou venha ter um prejuízo maior futuramente. Isso é muito importante. Aí na hora que a gente passa o orçamento, de acordo com a condição de cada cliente, a gente orienta o que é necessário na hora e o que dá para
segurar um determinado tempo. Tudo que a gente passa o que é necessário de fato. Mas tem coisas que às vezes, um exemplo, a vida útil de um amortecedor em média é 40 mil quilômetros, ou 2 anos. Isso é o que o fabricante recomenda, né? A gente pega carro que às vezes com 100 mil quilômetros é um amortecedor original. Caramba. Então o certo é fazer a substituição, porque a ação dele já não é mais a mesma. Sim. Só que aí, fora o amortecedor, o cliente tem um terminal de direção com folga, uma pastilha gasta, um pneu careca. Entre ela trocar o amortecedor e não trocar um dos outros itens, é melhor ela fazer o restante e deixar o amortecedor para daqui 1, 2, 3 meses, de acordo com a condição dela. A gente dá essa orientação para o cliente, né? Do que precisa trocar porque já está vencido, já está no prazo, e do que precisa trocar porque realmente já é necessário, já está envolvendo a segurança dela, né? Isso aí. Bom, isso é fantástico, esse posicionamento, né? Eu acho que é muito importante que isso seja esclarecido, né? Principalmente o ponto o que precisa ser de fato trocado, o que talvez dá para segurar um pouquinho, porque inclusive fecha muito matching ali, né? Com o que a gente da Avon, a gente prega, né? A gente preza também muito por isso, né? Transparência e segurança na hora de fazer a manutenção. Então, às vezes, se a pessoa pode esperar um pouco a mais ali, né? Para fazer uma determinada situação, ela pode esperar um pouco. Uma coisa que a gente não orienta o cliente não esperar é a troca da correia dentada. Correia dentada, ela, assim como tudo no carro, ela tem um tempo de vida útil, ou por quilometragem, ou por tempo. Então, de acordo com a idade do carro, de acordo com a quilometragem do carro, a gente já orienta como urgente, porque ela hoje pode estar funcionando, amanhã ela pode quebrar. Pode parar, né? O carro não precisa nem estar em movimento para quebrar, o carro pode estar parado na sua garagem, lá ligado em marcha lenta. A gente pega muitos casos aqui que o carro chega de guincho, o cliente relatando que o carro estava ligado em casa, do nada o carro morreu e não pega mais. A gente vai fazer o diagnóstico, a correia partiu. E muitas das vezes carro com 20 mil quilômetros, só que o carro tem 5 anos de fabricação. Né? E quando quebra a correia, o carro literalmente para. Ele né? para, literalmente, ele perde o sincronismo e 90% dos carros atropela a válvula. Aí já envolve retífica de cabeçote, aí já aumenta o prejuízo. O que seria uma revisão preventiva se torna uma corretiva com um valor bem maior. Entendi. Então, esse é um dos itens que a gente recomenda a todo cliente fazer preventivamente. E é até importante focar no motivo, né, de fazer a manutenção preventiva. Não sei se vocês, pessoal aí de casa, conseguiram perceber, né? Mas o Sérgio ele deixou bem claro que se ele não fazer a troca dessa correia preventivamente, o gasto vai ser maior, porque além da correia, tem outros acessórios ali que vai acabar sendo envolve retífica de motor, jogo de junta. Dependendo do carro, você vai ter um gasto aí de 4, 5 mil reais, sendo que poderia resolver com 700, 800 reais, preventivamente. Então a manutenção preventiva sempre é a melhor escolha. Sempre é a melhor escolha. Sempre é a melhor escolha. Muito bom. Bom, para encerrar, né, esse quadro de perguntas, e mais uma vez, tá, não esquece de deixar a sua pergunta lá no comentário fixado lá no nosso Instagram. A última pergunta então é da Marcela. E a pergunta dela, Sérgio, é um pouco polêmica, hein? Olha só, quando aparece uma lista grande de coisa para trocar no carro, realmente é tudo aquilo mesmo que precisa ser trocado? Ou se a gente for por etapa, eu acho que você acabou explicando isso um pouquinho aqui, Sim. acabou explicando a dúvida da Marcela, mas para não deixar a pergunta dela sem resposta também, você pode aprofundar mais um pouquinho, talvez na situação assim, poxa, esse problema aqui a gente realmente precisa trocar várias peças, mas esse tipo de problema aqui, às vezes a gente consegue trocar só isso aqui e esperar um pouco, só para a gente não deixar a Marcela ali sem uma resposta. A pergunta da Marcela é uma pergunta muito boa mesmo. Hoje em dia, dificilmente a gente pega um carro com tanta coisa para fazer, porque 90% das frotas hoje de carro que está rodando são carros novos, né? E pelo menos eu venho percebendo que o público está mais consciente em questão de revisão, de manutenção. Então a gente não pega muito situações assim de
trazer para o cliente uma lista enorme de manutenção. Mas tem essas exceções, né? E tem coisas que, infelizmente, tudo que a gente passa não tem jeito. Ou o cliente faz ou não faz nada, porque se ele fizer uma parte e não fizer outra, ele vai ficar chateado porque ele não vai perceber o resultado do que foi feito. Né? Pô, até vou fazer uma outra pergunta aqui, aproveitando o gancho aqui. Então, acontece muito, Sérgio, de você ter que, para garantir, né, para manter o padrão de qualidade da Racer AutoCenter, você tem que, às vezes, não atender um determinado cliente ou não fazer um determinado orçamento. Infelizmente, isso acontece. A gente não gostaria que acontecesse, mas acontece que a gente preserva a nossa qualidade, a nossa imagem, e a gente preserva o cliente. Eu não quero que o cliente gaste dinheiro conosco e saia com aquela sensação de que foi lesado, de que a gente tomou o dinheiro dele e não resolveu o problema. Então a gente é bem transparente. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Mas se a gente vê que o mínimo a ser feito não vai trazer o resultado que o cliente está esperando, a gente prefere não executar, a gente explica para ele e pede para ele se programar para fazer o serviço certo, para ele poder sentir o resultado no carro dele, ficar satisfeito, não ficar com aquela sensação de que a gente é só mais uma oficina que enganou ele. Bacana, isso é muito importante. Então, às vezes é melhor o cliente esperar um pouco. Exatamente. E vir conseguindo fazer o serviço completo. Um exemplo, a gente pega muito aqui, o cliente, eu quero alinhar meu carro porque ele está puxando. Aí a gente põe o carro em alinhamento, o carro tem uma folga de suspensão, ou o carro tem pneu careca. Você vai alinhar o carro, não vai ficar bom. Porque a qualidade do serviço depende da suspensão e depende do estado do pneu. Aí eu vou cobrar o serviço que eu fiz, eu vou entregar o carro para ele, ele vai dar a volta no quarteirão e vai voltar aqui, Sérgio, você não fez nada, o carro está do mesmo jeito. Porque faltou finalizar o serviço, faltou trocar o pneu que está ruim, faltou ajustar a folga da suspensão que compromete a geometria. Numa situação dessa eu prefiro não executar o serviço. Prefiro que ele aguarde mais um pouco e quando ele retornar para fazer o serviço, faça do jeito certo. Aí ele vai sair e sentir a diferença, vai ficar satisfeito, vai ficar contente. Isso é muito bom. Pessoal, eu queria só pegar um pedacinho do gancho do Sérgio ali e até trazer uma mensagem também, né, para os motoristas de um modo geral, tá? Sempre lembrando, pessoal, aqui não é papo de mecânico para mecânico, tá? É de motorista para mecânico. Para mecânico eu sou como vocês, tá? Entendo muito pouco, minha área é tecnologia. O Sérgio falou que é muito importante, tá? A gente como motorista, a gente precisa entender que existe serviço de qualidade, né, com preço muito abaixo do mercado. Serviço bom tem preço. E é uma das coisas que a gente sempre deixa claro aqui no canal, tá? A Vroom, ela não é um aplicativo para você procurar preço de oficina. A gente entrega qualidade e confiança no atendimento que você vai ter. Vou partir aqui para o nosso próximo bloco, que é as desconfianças reais que ninguém assume. É a primeira pergunta. Próxima pergunta, Sérgio. E essa, cara, abre o coração aí e fala pro pessoal, hein? Você acha ruim quando o cliente ele chega e faz um monte de pergunta e quer saber como é que funciona o processo de combustão? Você acha ruim? Como é que você recebe essas perguntas aí do cliente? Eu não acho ruim, porque a gente está aqui para esclarecer realmente as dúvidas do cliente, né? Ele é um cliente, ele está procurando um profissional para resolver o problema dele ou para esclarecer as dúvidas, e a gente tem essa obrigação. É claro que tem determinados clientes que às vezes não sabe, às vezes, perguntar, ou ele demonstra uma certa desconfiança do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, né? Ele deixa nítido de que talvez ele até entenda mais do que a gente, por isso que ele está fazendo aquelas perguntas, né, para ver se a gente realmente sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Às vezes isso gera um certo desconforto, né? Porque a gente é muito transparente, a gente não está aqui para lesar o cliente, para roubar o cliente, para enganar o cliente, né? Então quando a gente sente essa
essa energia, a gente às vezes fica um pouco chateado, mas a gente não se importa do cliente perguntar, do cliente acompanhar o serviço, se ele quiser acompanhar, né? A gente tem um fluxo muito grande de serviço, então 95% dos clientes deixam o carro. Até porque o dia a dia dos clientes também é muito corrido, tem cliente que nem consegue trazer o carro, a gente tem um sistema de leve e trás que não tem custo. Pode ser bem legal, pessoal. Então tem cliente que às vezes não tem condição nem de trazer o carro porque é muito corrido. Sérgio, consegue vir buscar o meu carro? A gente vai buscar, ficando pronto, a gente vai, entrega o carro, né? Então hoje a passagem de cliente na loja diminuiu bastante, o cliente ficar na loja, né? Mas tem aquele cliente que gosta de acompanhar, gosta de estar na loja e a gente não se importa. Claro que tudo dentro de uma coerência também, porque o mecânico também tem que ter o espaço dele para executar o trabalho, para executar o serviço, né? Tem cliente que às vezes se torna uma sombra do mecânico, isso atrapalha e de certa forma incomoda o mecânico, né? Cria um desconforto. Então a gente não se importa do cliente acompanhar, a gente fazer uma troca de óleo, fazer uma troca de amortecedor, um alinhamento, não importa o serviço, desde que ele respeite o espaço do mecânico também, né? Acho que tudo a palavra é respeito, né? Exatamente, ele respeite o espaço do mecânico, ele tem total liberdade de olhar, entendeu? Direito, né? De olhar, de acompanhar, e no processo ali que ele está vendo o serviço ser executado, vai surgindo dúvidas, ele pode estar perguntando ou para mim ou para o técnico que está executando o serviço, que a gente está ali pronto para dar tirar a dúvida dele, orientar, esclarecer. Bom, eu acho que o principal, então, que a gente pode tirar de lição dessa resposta é o respeito, né? Eu acho que perguntar não é ruim, não né? É ruim. O Sérgio está deixando bem transparente para a gente que ele responde as perguntas de coração aberto, mas respeito, né, pessoal? Eu acho que a gente precisa respeitar o limite, o espaço, né, do próximo, até mesmo porque ninguém trabalha bem sob pressão, né? A gente precisa dar um espaço para o mecânico poder trabalhar. Bom, a gente está chegando então, pessoal, no nosso bloco final, as nossas últimas duas perguntas que a gente vai fazer para o Sérgio. E, bom, a primeira pergunta é a seguinte: na sua opinião sincera, o que faz o cliente sair da oficina desconfiado? Ele chegou, foi entendido, ele foi embora meio desconfiado do orçamento. O que gera esse gatilho de desconfiança no cliente? Tá? Boa pergunta. Eu acredito que o atendimento. Eu acho que a forma que às vezes o mecânico ou o vendedor, gerente da oficina se expressa. Porque a partir do momento que o cliente vem até você, eu acho que se você explicar com propriedades, mostrando para o cliente a verdade, mostrando para o cliente a transparência, eu acho que você tira qualquer dúvida dele, né? Sabendo o que está falando, mostrando o conhecimento que você tem, né, sobre o que você está falando para o cliente, eu acho que isso daí é tudo para o cliente, né? Agora, quando de repente você por algum motivo não consegue se expressar, não consegue explicar, eu acho que isso gera uma certa desconfiança, uma certa insegurança do cliente, né? Resumindo, então, a maneira como é passada a explicação, sim, né? Às vezes o orçamento ou até mesmo o diagnóstico, né? Às vezes o mecânico, muitas das vezes, ele é um excelente profissional, ele sabe executar o serviço como ninguém, mas muitas das vezes ele não sabe se expressar. Sim. E aí o cliente às vezes pode interpretar que o mecânico está sendo grosso, ou que ele não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo, mas às vezes é só uma má impressão que ele está tendo ali. O mecânico é de confiança, o serviço é de qualidade, né? Bom, às vezes é a forma de se expressar, né? Bom, eu vou até pegar um gancho aí, que isso é fantástico, né? Acho que essa analogia é muito boa, porque existe mesmo essa falha, né? esse abismo na comunicação. A gente está falando de um ponto, né? Um dos pontos que a nossa inteligência artificial atua. Ela pega toda essa informação técnica ali, que às vezes o mecânico não consegue passar, né? Quando ele é mais rústico, né? Como você mencionou, e ela traduz isso em linguagem do dia a dia, e nós motoristas conseguimos entender. Mas agora uma pergunta inversa, tá? Vou inverter a situação aí, porque também tem situação onde o cliente ele chega,
Às vezes ele chega achando que o problema é simples. Aí você passa para ele um orçamento que fica mais caro do que ele achou que era, só que ele vai para casa feliz, confiante, sabendo que ele está fazendo a coisa certa e que você não está querendo enganar ele. Como é que você faz para que isso aconteça aqui na Rede Autocenter? Eu falei, acho que a transparência, a forma que você conduz todo o diagnóstico, o orçamento, né? Nós aqui trabalhamos, quando o cliente não está na loja, não está acompanhando o diagnóstico em tempo real, a gente trabalha com vídeos, né? Mostrando o carro do cliente, mostrando o que precisa ser trocado, desde uma correia, uma vela, uma pastilha, um pneu. Muitas das vezes a gente até... Bacana, você faz foto e tira vídeo do carro ali. Muitas das vezes o cliente deixa o carro só para trocar óleo. E aí a gente, na hora de trocar o óleo, identifica um pneu gasto, um vazamento de óleo, uma folga de suspensão, algo que o cliente nem sabia que tinha, e aí a gente mostrando que o carro é dele, através da placa, né, através da marca do carro, a gente mostra a verdade ali para o cliente. O seu carro precisa executar isso, se não der para o senhor fazer agora, o senhor se programa para fazer o quanto antes, envolve a sua segurança, né, envolve a segurança de outras pessoas. Então eu acho que tudo isso traz confiança para o cliente, né? Tem cliente que vem para fazer uma troca de óleo de R$200 e acaba fazendo uma revisão, porque a gente mostra a verdade para ele, né? Sem forçar ele a nada, né? Deixando ele à vontade para decidir se quer fazer agora, se quer fazer numa próxima visita, ou dependendo do que precisa ser feito, se ele não puder fazer tudo de uma vez, a gente orienta o que é mais necessário, e aí ele opta em fazer agora ou não. Então eu acho que tudo isso, né, a forma que você age com o cliente, fala com o cliente, a forma que você trata o carro do cliente, né, que é um patrimônio, né, custa dinheiro, não é barato, né? O cliente quer que o carro dele seja bem tratado. Eu acho que tudo isso, né? É um sonho, né? Isso é um sonho. É a paixão do brasileiro, né? Então eu acho que quando o cliente vê que você está tratando o carro dele com carinho, com respeito, né? Que você está sendo transparente, né? Que você está mostrando para ele, não está inventando. Você não está fazendo uma ligação de telefone falando ao seu carro precisa trocar os 4 amortecedores. Você está fazendo um vídeo mostrando, né? Um amortecedor vazando óleo, um batente estourado. Então isso traz uma confiança para o cliente, né? Mesmo que ele não faça naquele momento, que às vezes é uma surpresa para ele, ele não está preparado, ele vai voltar, né? Porque ele viu a sua transparência, ele confiou no seu trabalho, no seu diagnóstico, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu também concordo totalmente. Eu acho que o caminho é transparência. E, bom, eu queria encerrar aqui, né, antes de tudo, né, eu queria agradecer o Sérgio aí mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Aí. Obrigado. E estamos aí para esclarecer. Quanto mais perguntas tiver, a gente vai respondendo. Bom, legal. Mas eu queria pegar aqui, né, iniciar só esse gancho, pessoal, da transparência, tá? Mais uma vez. Eu vou até chegar mais perto aqui para a câmera, porque eu quero realmente falar para vocês, tá? A gente está aqui e juntamente com o Sérgio, né? A Vroom é uma empresa que ela nasceu para resolver o problema de desconfiança no meio automotivo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da inteligência artificial. O trabalho que o Sérgio faz impecável de mandar umas fotos, né? De fazer vídeo e mandar para o cliente, isso é fantástico. Mas a gente sabe, como motorista, e agora estou me posicionando como motorista, para falar que a gente sabe que não é a realidade de todos os lugares que a gente vai. E aí, bom, é nesses tipos de situações, né, para acrescentar, né, no trabalho do Sérgio e para as outras oficinas, que a gente tem a nossa chave mestra. Né? A chave mestra, ela certifica, ela valida orçamentos, para garantir que você saiba exatamente o que está acontecendo, o que está pagando, o que você está pagando no seu carro. E é com muito orgulho, tá, de coração, com muito orgulho, que a Vroom entrega hoje essa plaquinha aqui para o Sérgio. Obrigado. Porque essa placa é o símbolo de que quando você estiver passando e você olhar ali, por mais que você não conhece, né, a Racer Autocenter, não conhece o trabalho impecável do Sérgio, quando você estiver passando e você ver essa placa, você já vai lembrar
que é uma oficina que você pode confiar, que é uma oficina que é uma empresa terceira, que não tem nada a ver com a Racer Autocenter, a não ser a parceria, a nossa relação de amizade. E a gente está aqui realmente para trazer mais transparência para o mercado. E nada melhor do que a gente começar aqui na Praia Grande com uma mecânica transparente e bem avaliada, como é a mecânica do Sérgio. E acompanhem aí nas nossas redes que a gente vai vendo aí, pessoal, cada vez mais aumentando, tá, o número de inscritos, o número de seguidores. E a gente está muito feliz com isso aí. O meu muito obrigado a todos vocês e aquele forte abraço.